3, 2, 1. Salve, salve meus amigos, sejam bem-vindos ao meu canal. Quem está falando é o professor Marcelo Monteiro em mais uma videoaula da série Xadrez para Iniciantes. Na primeira videoaula da série Xadrez para Iniciantes, nós falamos sobre a origem do xadrez e as diversas teorias que explicam a origem desse esporte, tá? Na videoaula número 2, nós falamos sobre o tabuleiro de xadrez e seus componentes, sua estrutura, posicionamento, enfim. Na terceira videoaula da série Xadrez para Iniciantes, nós falamos sobre o movimento das peças. E agora, nesta quarta videoaula, nós vamos falar sobre as jogadas especiais do xadrez, que são a captura en passant, nós vamos falar sobre a promoção do peão e vamos falar também sobre o roque, tá certo? Espero que vocês gostem e vamos lá! Bom, então vamos nós. Então, primeiro passo aqui, a gente vai limpar aqui esse tabuleiro e nós vamos falar sobre a captura en passant, que na videoaula número 3, que abordamos sobre o movimento das peças, eu falei sobre essa captura. Quem não assistiu, aproveita aí, depois eu recomendo até assista primeiro esse vídeo, depois você assiste esse, beleza? Então vamos nós. Nós abordamos aqui que aqui na posição, na fileira, segunda fileira de brancas, que é a posição inicial dos peões, e na sétima fileira, que é a posição inicial de pretas, o primeiro passo que você precisa entender é que para haver a captura en passant, o peão ele tem que estar na quinta casa, tá, de brancas ou na quinta casa de pretas. Por exemplo, aqui onde está marcando aqui, ó, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta. Isso do lado de brancas. Então esse peão ele tem que estar aqui, tá certo? Ele tem que estar avançado, e o peão da fileira ao lado de pretas, ó, se ele sair um aqui, pode haver essa troca aqui. Para pretas não é interessante. Então o que é que pretas vai fazer? Ele vai saltar duas casas para evitar a troca aqui, ó, tá? Então preta pega e anda duas casas aqui. Sendo a vez de brancas, e aí não pode ser movido nenhuma outra peça, essa jogada ela tem que ser feita logo em seguida ao avanço do peão preto. Brancas pega o peão e coloca aqui, ó, no lugar onde estava a preta, né, onde ele saltaria uma casa, e retira o peão preto. Então essa é a captura en passant, que quer dizer de passagem. Vamos voltar aqui novamente, recapitular. Ah, não entendi. Explica aí de novo. Vamos lá. O peão tem que estar na quinta casa, tá, do lado de brancas. Pode ser qualquer peão, pode ser esse aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Pode ser esse aqui também, ó. Pode ser esse aqui do canto também. Vou pegar esse aqui do canto aqui, ó. Pronto, vamos pegar aqui e ajustar melhor, beleza. Então, todos os peões brancos, eles estão aqui, ó, na quinta casa, ó. 1, 2, 3, 4, 5, contando lá da primeira fileira, né? Na quinta fileira. E aí vamos começar por esse lado aqui. Esse peão aqui, se ele saltar uma casa, vai haver uma troca, não é isso? Para pretas não é interessante, então ele salta duas para evitar essa troca aqui. E é o que é que pretas, ao saltar duas casas, aí vai haver agora a captura en passant de brancas. Esse peão aqui de brancas, ele vai ocupar essa casa aqui, ó, e o peão preto ele é retirado do jogo. Se você for jogar com um relógio, se for na competição, lembre-se que sempre com a mesma mão, e a mesma mão que aciona o relógio, beleza? Então essa é a captura en passant. Vamos ver aqui nesse caso aqui agora, aqui do meio do tabuleiro. A captura en passant pode acontecer desse lado ou desse lado, tá? Vamos pegar aqui agora esse aqui. Se ele saltar uma casa, vai haver a captura. Para pretas não é interessante, então pretas vai saltar duas casas, né? Então preta vai fazer esse movimento aqui, ó. E agora brancas vai fazer a captura en passant, porque ele está na quinta fileira. Preta saltou duas, agora o peão ele vai fazer a captura en passant. Tira aqui e retira o peão sempre com a mesma mão. Uma observação importante: quando pretas vai saltar duas, se porventura você mover um cavalo, uma torre, um bispo, né? Aqui, por exemplo, você já perde o direito de fazer. Você não pode mover
nenhuma outra peça. Ou seja, a captura en passant, ela tem que acontecer logo em seguida a jogada do adversário. Então, pretas saiu duas, e aí brancas fez a captura en passant. Muito jogador novato de xadrez não conhece essa jogada. Então, a captura en passant é dessa forma. Vamos ver aqui agora outro exemplo de captura en passant aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Pretas vai saltar duas, né? E aí brancas faz a captura en passant. Beleza? Vamos ver aqui agora para o lado de pretas. A captura en passant para o lado de pretas. A mesma regra, ó. 1, 2, 3, 4, 5. De lá para cá, ó. Conta 5 casas. 1, 2, 3, 4, 5. Botar outra aqui e outra aqui. Dá 3 exemplos do peão en passant, captura en passant de pretas. Então, primeiro caso aqui, ó. Mesmo exemplo. Se o peão branco saltar aqui, uma casa, vai haver a troca. A jogada ela não é interessante, a troca para brancas. Então, brancas vai saltar duas. Posição inicial, o peão tem direito de saltar duas casas. Pretas vem para cá e retira o peão. A captura en passant, beleza? Aqui nesse peão aqui, desse lado, pode haver a captura en passant aqui, nessa fileira, nessa coluna, perdão, ou nessa outra coluna aqui também, tá? Então, o que acontece? Se ele saltar duas, aqui, preta captura en passant e tira o peão, beleza? Mas, se for para o outro lado, branca vai saltar duas, preta vem aqui e retira o peão. Então, é a captura en passant. E aqui, nesse caso, duas, então, peão branco avança duas casas, preta vem aqui en passant e tira o peão. Aí você pergunta, qual a finalidade dessa jogada en passant? Ela serve para quê, afinal de contas? Eu vou tentar mostrar aqui para vocês um exemplo prático de como a captura en passant, dependendo do momento que ela for feita, você pode vencer uma partida. Citar aqui um exemplo, eu vou armar aqui o tabuleiro e já já eu volto. Bom, pessoal, voltamos aqui. Eu armei rapidamente aqui essa configuração. Eu vou mostrar para vocês um exemplo de como a captura en passant ela pode ser determinante, de repente, para você vencer uma partida. Vamos supor que seja a vez de pretas, tá? E aí o que acontece? O peão preto ele pode avançar duas casas aqui ou duas casas aqui, tá? Então o que acontece? Vamos supor que pretas resolve jogar esse peão aqui, evitando a troca aqui, ó, na diagonal, beleza? Então, pretas vai sair duas casas e brancas agora vai capturar en passant, tá? Então, ele vem para o lado, tira o peão. E o que acontece agora? O peão branco está ameaçando a rainha, tá? Após a captura en passant, ou seja, o peão saiu aqui do ataque das torres também, lá atrás, tá? Então, aqui é um ataque duplo. Ele fez a captura en passant, ameaçou a rainha, liberou a coluna e a rainha preta está cravada pela torre branca. A rainha não pode sair, porque se ela sair, ela vai ficar em xeque da torre. Então aqui a torre cravou a rainha. E só resta agora, a rainha ela vai ser capturada, a rainha está perdida. Nesse caso, se vai perder a rainha, o que se recomenda é capturar a peça, pelo menos tentar dar um prejuízo. E aí a torre vem e captura a rainha, dando xeque no rei. E observe que agora brancas têm uma torre e uma rainha contra só uma torre lá e os peões. Ou seja, aquela captura en passant ela foi determinante para a vitória, possivelmente vitória de brancas aí, né? Daqui para frente, não houver nenhum imprevisto, brancas vai vencer facilmente essa partida. Então tá aí um exemplo de como a captura en passant no momento certo ela pode ser determinante na vitória ou na derrota. Então é preciso analisar com calma antes de fazer qualquer lance, tá certo? Então espero que vocês tenham entendido aí, que ficou bem claro aí, o que é a captura en passant, beleza? Só deixando claro aqui, para finalizar essa parte da captura en passant, quando esse peão preto aqui saltar duas casas da posição inicial, ele vai saltar duas, brancas podem fazer aqui a captura en passant, tá certo? Então ele vem aqui, ó, opa, vamos voltar aqui a jogada. Então, pretas saltou duas e brancas agora vai fazer a captura en passant e retira o peão de pretas. Só que tem um detalhe importante. Essa jogada, essa captura en passant, ela é obrigatória? Então, pretas vai saltar aqui, né? Saltou duas. Brancas tem a opção de capturar en passant, tá? Mas não é obrigatório. Nesse caso aqui, essa jogada ela não é obrigatória. Por quê?
porque seria uma partida normal, onde não tem cheque, não tem nenhuma peça cravada, com a obrigação de capturar e tal. Nesse caso é só uma jogada simples, então brancas, ela pode seguir avançando o peão, ela não é obrigada a capturar nesse caso, ou mover qualquer outra peça. Se tivesse aqui torre, cavalo, né? Só que mover uma peça, aí já perde o direito de fazer, não pode mais fazer. Então, só para finalizar, a captura en passant, ela não é obrigatória em determinados momentos. Pode ser que aconteça uma situação em que ela seja obrigatória a captura, mas aí só na configuração mesmo do tabuleiro para a gente determinar. Tá certo? Bom, pessoal, então a segunda jogada especial, a gente vai mostrar aqui a promoção dos peões. Os peões estão posicionados, pretas na sétima fileira, brancas na segunda fileira, e a gente vai estar mostrando aqui um exemplo. Deixa eu liberar aqui, pronto. Então, o peão pode saltar até 2 casas no início, né? Cada um faz um movimento, ele vai avançando. E aí o que acontece? Vai chegar um momento que o peão ele vai... Pronto. Quando o peão chega aqui na sétima fileira indo para a oitava, quando o peão chegar na última fileira de brancas, nesse exemplo aqui, ele é promovido. Então você pode promover esse peão a uma rainha, você pode promover o peão a um cavalo, você pode promover o peão a uma torre, você pode promover um peão a um bispo. Um detalhe, uma confusão que é muito comum. Se eu promover a rainha, se eu tivesse aqui uma rainha no jogo, eu posso promover aquele peão e ficar com 2 rainhas? Na realidade, você joga com 7, que esse promoveu aqui 8, né? Você joga com 8 peões. Se os seus 8 peões chegar na última fileira, todos eles podem ser promovidos a uma rainha. Cada um deles que conseguir chegar à última fileira, tá? Aquele lá do canto já promoveu. Tá? Esse aqui que estava aqui, ele já promoveu. E você já tem uma rainha no jogo. Então, se os seus 8 peões chegarem na última e promover, e você pedir rainha, você pode jogar com 9 rainhas. Mas dificilmente isso vai acontecer, porque vai haver trocas durante a partida aqui, né, no centro do tabuleiro, nos cantos, enfim. Vai haver troca de peões e dificilmente isso vai acontecer. Mas você pode sim pedir, cada vez que um peão chegar, você pode pedir uma rainha. Você pode pedir vários cavalos, vários bispos. Você só não pode pedir o rei. Por quê? Porque só pode jogar com um rei. Você não pode ter 2 reis no jogo de xadrez, na mesma cor. Tá? Você só não pode promover a um rei. Então, quando o peão chegar aqui na última, e um detalhe importante, é você quem pede a peça. Ah, eu quero a rainha. Tá? Ah, eu quero aqui uma torre. É você que pede, e não o seu adversário que escolhe. É você que escolhe. Ah, mas professor, e se não tiver uma rainha aqui no jogo, como é que faz? Geralmente em competições oficiais, torneios, sempre tem que deixar jogos extras, né, com peças ali para estar fazendo essa reposição. Em caso amistoso de partida, fica mais complicado, porque você não vai ter ali 2, 3 jogos de xadrez, tá certo? Popularmente, eu já vi muito o pessoal pegar a torre e colocar a torre de cabeça para baixo. Ou deitar, já vi relatos de botar um cavalo deitado, enfim, para simular que é uma rainha. A regra FIDE ela não permite. A gente está falando de regra oficial. Se você estiver jogando um torneio e tiver ali uma torre de cabeça para baixo, simulando que é uma rainha, é lance ilegal, você vai ser punido, tá certo? Você tem que chamar o árbitro, parar o relógio, pedir a peça e fazer a troca. Outra regra importante sobre promoção, quando tem um relógio de xadrez, eu vou estar mostrando aí na tela agora o relógio analógico, que é o mais antigo, e o relógio digital, que é o mais recente. Se você fez a promoção do peão e você esqueceu de trocar a peça, nesse caso aqui, o peão chegou na última, você não trocou, não pediu a peça que você queria e você foi lá e acionou o relógio. O acionamento do relógio ele finaliza a sua vez. Nesse caso, pela alteração que houve na regra FIDE, caracteriza lance ilegal, você vai ser punido e sua promoção obrigatoriamente vai ter que trocar a peça do peão por uma rainha. Você não vai poder escolher torre, cavalo. Ah, mas se eu pedir a rainha eu vou afogar o jogo. Empate por afogamento. Problema seu, você tem que conhecer a regra. Então essa é uma regra FIDE, fez a promoção, esqueceu de trocar a peça, bateu, acionou o relógio,
automaticamente aquele peão, ele obrigatoriamente ele tem que ser promovido a uma rainha. Você vai ser punido por lance ilegal. E aí você vai, de repente, se na configuração do tabuleiro afogar, aí é um problema seu, tá certo? É importante conhecer a regra. O adversário de pretas, nesse caso, viu lá o peão branco, promoveu, esqueceu de trocar, acionou o relógio, caracterizando o lance legal. E aí o que é que ele faz? Ele vai parar o relógio, vai chamar o árbitro e vai mostrar que houve a infração ali, cometida de brancas, e aquele peão vai ser promovido ali uma rainha obrigatoriamente, não tem nem discussão, tá certo? Então, é uma jogada especial simples, mas você precisa entender, beleza? Então, só recapitulando, o peão promoveu a última, você imediatamente pede qual peça você quer, e aí você vai substituir, retira aquela, troca, né, sempre com a mesma mão, e por último, depois que trocou a peça, com a mesma mão você aciona um relógio de xadrez, beleza? Então essa aí é a jogada chamada promoção. A mesma regra vale para pretas também. Deixa eu tirar aqui, né? Pretas aqui avançou, vai avançando de uma em uma, chegou aqui, tá certo? E aí pretas vai pedir. Ele pede uma rainha. Qual é a mais interessante pedir? Torre, pedir cavalo, bispo, cavalo. Qual é a peça que eu devo pedir? Bom, entendendo que a rainha é a peça mais poderosa do jogo, geralmente o pessoal pede a rainha. Nesse caso aqui, ó, peão promoveu, checkmate, o rei não tem fuga, tá? Então, a rainha é a mais forte do xadrez. Geralmente pede-se uma rainha, mas você tem que estar bastante atento ao jogo, porque às vezes você promove a rainha e você vai afogar. Eu vou dar uma pausa aqui e vou mostrar um exemplo prático disso. Bom, pessoal, montei aqui rapidamente esse gráfico. A gente vai perceber o seguinte, um exemplo de como a promoção do peão pode ocasionar no empate por afogamento, beleza? Vamos supor aqui que é a vez de brancas. Obviamente que brancas vai fazer a promoção desse peão aqui, e aí ele esquece de acionar o relógio ali, né, de fazer a substituição da peça inicialmente e depois ele aciona o relógio, tá? Ou então ele, independente se não tem relógio, ele fez a promoção e pediu uma rainha, tá? Vamos supor que ele já tinha outra aqui também, beleza? Jogo ganho de brancas aqui, né? Então vamos observar o seguinte, peão branco fez a promoção, promoveu a rainha, é a vez de pretas. Pretas, na coluna H, está bloqueado, esse peão ele está bloqueado pelo bispo, então ele não pode mover, porque peão não volta, beleza? O peão de E, ele também está bloqueado aqui pelo peão de brancas, também esse peão preto não pode mover, dois peões aqui bloqueados. E o peão de C, de coluna C, da coluna C, ele também está bloqueado pelo rei, ou seja, as pretas só tem o rei para mover aqui agora. Só que tem um detalhe, se pretas volta, ele vai ficar em xeque da rainha. A rainha branca marca aqui toda essa oitava fileira. Então o rei não pode jogar para cá, não pode jogar para cá e não pode jogar para cá, voltando, porque ele vai ficar em xeque da rainha adversária. Beleza? O rei preto não pode jogar nessas duas casas pretas aqui, porque ó, ele vai ficar em xeque do bispo. O bispo branco, defendido aqui pelo peão e pelo rei, e a própria rainha branca. Então o rei ele não tem opção, porque onde ele jogar, aqui o próprio bispo branco também em diagonal, ó. Então o rei ele não tem saída. Qualquer casa que o rei tentar fugir, ele vai ficar em xeque de brancas, tá certo? Nesse caso aqui, a promoção do peão lá na última afogou o rei. Então aí é um empate por afogamento. Professor, então o que é que deveria fazer? Bom, pessoal, nesse caso, a promoção do peão aqui, tá? O peão se promover e o jogador de brancas pedir uma rainha, vai afogar, como eu mostrei aqui, ó. O rei ele não vai ter saída nas duas casas. Aqui, o bispo da casa preta vai marcar. Se promover a rainha vai marcar todas essas casas da oitava fileira. Se o rei volta para cá, tem o bispo da casa branca aqui, ó, na diagonal branca. Ou seja, brancas vai promover a rainha, vai pedir a rainha, e aí afogou. Há um empate por afogamento. E aí é um vacilo, ou se for em competição, ele não trocou a peça e acionou o relógio, caracterizando o lance ilegal ali, ele vai
chamar o árbitro, o adversário, né, jogador de pretas, vai chamar o árbitro, e o árbitro vai constatar pela regra que teria a obrigação agora de trocar aquele peão por uma rainha, e a partida vai estar empatada. Então o que era para fazer então nesse caso? Você tinha duas opções. Não promove, tá? Até porque você tem uma rainha aqui no jogo, ó. Você poderia facilmente dar um checkmate aqui. Ou, como nós vimos, se o peão for promovido e for promovido a uma rainha, vai afogar o jogo. Então, nesse caso, não promove. Você tem uma rainha aqui embaixo, ela pode facilmente dar mate lá na frente. Ou então, promove, aí você pede ali, por exemplo, um cavalo, um bispo. Existem exemplos que você promove a um cavalo e dá um mate. Tá certo? Você tem que estar atento a esse tipo de jogada para não empatar uma partida ganha. Beleza? Então essa é a segunda jogada especial, a promoção do peão. Agora nós vamos para a terceira jogada especial, conhecida como roque. Tá? Existem dois tipos de roque que a gente vai ver aqui. Eu vou tirar aqui algumas peças para a gente mostrar aqui. Obviamente que é só uma simulação. Tá? Aqui, o rei na posição inicial e o rei na posição inicial, o roque ele tem umas jogadas e ele é condicionado. Existem umas regras. Por exemplo, para fazer o roque, as casas entre rei e torre tem que estar livre. Aqui são duas casas livres entre o rei e a torre, é o roque pequeno. Tá? Nesse caso aqui, já são três casas entre o rei e a torre. Esse é o roque grande. Beleza? Pretas é a mesma coisa. Duas casas entre o rei e a torre, roque pequeno. E três casas entre o rei e a torre, o roque grande. E como é que funciona o roque? Você move primeiro o rei, sempre o rei primeiro, nunca a torre primeiro. E nunca use as duas mãos para fazer o roque. Com a única mão, você vem com o rei duas casas em direção à torre, ó. Aí a torre passa por cima ou vai para o lado oposto do rei. A torre vem para cá, ó, do lado do rei oposto, da casa oposta do rei. Esse é o roque pequeno. Vamos repetir aqui. Então você, professor, você pode criar essa condição aí que está no diagrama e pedir para o seu aluno fazer o roque pequeno e depois fazer o roque grande. Sempre o rei primeiro, ó, duas, e o rei vem. Aí depois, com a mesma mão, a torre fica do lado oposto. Esse é o roque pequeno. Roque grande, o rei também anda duas, ó. Duas, tá? O rei também anda duas no roque grande. Então, ó, primeiro o rei, duas. Aí a torre agora vai ficar do lado oposto do rei. Então ela vai passar por cima do rei aqui, ó. Ficar do lado aqui oposto. Esse é o roque grande, tá? Vamos ver aqui pro lado de pretas. Duas. Então o rei anda duas casas. E a torre passa por cima do rei, né? Do lado oposto. A casa ocupa a casa oposta. Esse é o roque pequeno. E no roque grande, o rei também anda duas, ó. Duas. E a torre, ela vai ocupar o lado oposto do rei. Essa jogada é conhecida como roque. O roque grande e o roque pequeno. Tem dois tipos de roque. Beleza? Mas, para você, tem que entender o seguinte. Existem umas condições também. Vamos supor que o adversário de brancas avançou aqui um peão, né? Aí ele jogou essa torre aqui, ó. Avançou com a torre desse lado aqui. Aí depois, na outra jogada, ele voltou com a torre para a posição inicial. Pode fazer o roque para esse lado aqui? Não, não pode. Porque ele já moveu a torre desse lado aqui. Então ele só pode fazer o roque agora daquele lado lá, porque ele não mexeu ainda nem o rei e nem mexeu aquela torre ainda. Essa aqui já foi movido e voltou, né? Então essa torre aqui já não faz mais roque, tá? Ah, mas se ele mexer outra torre também, for aqui, né, e depois voltar, moveu as duas torres, você já não faz roque para lado nenhum mais. Então a condição, uma delas é não ter movido nenhuma das torres. E lembre-se, no roque o rei anda primeiro duas casas e a torre depois. Sempre utilizando a mesma mão, quando for uma competição, e com a mesma mão você aciona o relógio. Beleza? Vamos pegar aqui um exemplo. Eu não movi nenhuma das torres, mas eu movi meu rei. Tá? Vou pegar aqui uma jogada aqui. Esse bispo jogou aqui na diagonal, dando cheque no rei, tá? Aí o branco, em vez de colocar o peão para proteger aqui o cheque, né? Para cobrir aqui o cheque, ele pega e moveu o rei aqui, ó. Ou seja, o rei já saiu da casa inicial dele, da casa de origem. Aí o bispo volta. E aí o rei volta para a casa inicial. Aí preta joga. O rei pode fazer roque?
com um dos lados? Não, porque ele já tinha movido aqui para casa, para a segunda fileira. Então, moveu o rei, não pode mais fazer roque. Moveu as duas torres, não faz roque. Moveu só uma torre, você só pode fazer o roque com a outra torre que você não mexeu ainda. Então, essa é uma outra regrinha do roque. E tem também uma outra regra. Ah, professor, o roque é cheio de regra. Tem algumas regrinhas básicas. Vou pegar aqui, por exemplo, fez o roque grande aqui. Vamos nós. Simulando aqui, tá? A primeira condição aqui, se a torre jogou para cá, deu cheque no rei, o rei está em cheque, eu posso fazer roque com o rei em cheque? Não, você não pode fazer roque nesse caso, porque a torre está ameaçando o rei. O rei em cheque não é possível fazer roque. É outra regrinha também. Primeiro você tem que sair do cheque. Como é que sai, por exemplo? Você poderia voltar esse bispo aqui, tá? Só um exemplo, não é uma jogada ideal, mas aí branca cobriu ali, ó. A torre agora ela não ataca mais o rei, ataca o bispo. Aí se preta jogar aqui, agora sim, pode fazer o roque para esse lado, roque pequeno, ou fazer o roque por outro lado, roque grande. Então, o rei em cheque não é permitido fazer roque. Você tem que cobrir primeiro qualquer casa que a torre ataque lá. Ou pode ser qualquer outra peça, pode ser até uma rainha também. Tá? A rainha dando cheque. O rei em cheque não pode fazer roque. Outra regrinha também é o seguinte. Vamos supor que o preto, branca... Vamos supor aqui que branca vai fazer o roque grande aqui para esse lado. Tá? Uma, duas e a torre vem para o lado oposto. Pode fazer roque aqui? Não. Oxente, por que eu não posso? Se o rei não está sendo atacado, eu não mexi o rei, não mexi nenhuma das torres, por que eu não posso? Porque o bispo da casa branca, ele está atacando a casa que o rei vai pular, ó. O bispo aqui atacando essa casa que o rei vai pular. Então, a casa que o rei pular, se ela estiver sendo atacada pela peça adversária, também não pode fazer roque. Ah, professor, mas aí é muita regra, muita exigência. É a regra da Federação Internacional, é a regra FIDE. Eu, particularmente, eu acho interessante essa regra, concordo. Tem que ter, realmente, critérios para estar fazendo, porque uma jogada, um roque pequeno, um roque grande, você inverte a posição do rei, você muda de uma hora para outra, você desarticula a jogada do teu adversário. Então tem que ter regra sim. Então as três ou mais regras do roque. Não pode ter movido o rei, tá? Não, de hipótese nenhuma, não pode ter movido nenhuma das torres que você for fazer o roque, tá? Se for fazer do lado direito, essa torre não pode ter sido movida, nem o rei. Beleza? Se for fazer para o lado esquerdo, então essa torre também não pode ser movida, nem o rei. Mover o rei já era, não faz roque para lado nenhum. Se você moveu só uma torre desse lado, só pode fazer o roque para lá. E o rei em cheque, ele não pode fazer roque. Era muito fácil aqui, ó, cheque. O cara vem aqui, faz o roque, aí seria fácil demais. Então não pode fazer roque com o rei em cheque. E a outra condição é, a casa que o rei for pular, ele não pode fazer o roque aqui, nesse caso aqui não pode. Ou pode ser também aqui outro exemplo, pegar aqui um cavalo aqui. Aqui, por exemplo. Então, nesse caso aqui, o rei não pode fazer o roque aqui, ó. Porque o cavalo, ó, está ameaçando a casa que o rei vai pular. Então, nesse caso também não pode fazer roque. Aqui seria um lance ilegal. Beleza? Então, essa é outra jogada especial do xadrez, conhecida como o roque. Bom, pessoal, a gente finaliza a nossa videoaula por aqui. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. É uma videoaula rápida ali, mas que... o objetivo era trazer conhecimento e informação, principalmente para jogadores iniciantes do xadrez. E hoje nós trouxemos aqui para vocês as 3 jogadas especiais do xadrez, que foram a captura en passant, a promoção do peão e o roque. Espero que vocês tenham gostado. Desde já a gente pede, curte, compartilha, se inscreva no nosso canal, fortalece demais o nosso trabalho, faz com que a gente traga mais conteúdos para vocês. Comentem aí o que é que vocês acharam dessa videoaula. Coloque aí nos comentários, né? O que é que você, qualquer dúvida, coloque aí que a gente vai estar respondendo. Beleza? Então a gente finaliza por aqui. Fique com Deus e até a próxima.
So anytime you stop me, you want your rock up, I know.